A história de Josué, o servo de Deus e a conquista da terra prometida. A história de Josué é um testemunho glorioso da fidelidade de Deus às suas promessas e da soberania divina que guia o seu povo em meio aos desafios e batalhas. Como um pastor da fé reformada, vejo em Josué um exemplo vivo das providências de Deus, da obediência à lei e da confiança inabalável no Senhor que cumpre sua palavra. Vamos mergulhar nessa narrativa com reverência e gratidão, explorando cada detalhe que o Espírito Santo nos deixou nas Escrituras. O chamado de Josué e a transição de liderança. Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, surge como um líder escolhido por Deus após a morte de Moisés, o grande libertador de Israel. Seu nome, que significa o Senhor é salvação, já prenuncia o papel que ele eliminaria como um tipo de Cristo, conduzindo o povo à herança prometida. Ele não era um estranho à liderança, havia sido auxiliar de Moisés desde o Êxodo, Êxodo capítulo 24 versículo 13, mostrará coragem como espia em Canaã, Números capítulo 13 versículo 14, e fora comissionado por Deus através de Moisés, Números capítulo 27, versículo 18 ao 23. Em Josué capítulo 1, Deus fala diretamente ao novo líder: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué capítulo 1 versículo 2. Aqui vemos a soberania divina em ação. A morte de Moisés não frustra os planos de Deus, mas os impulsos. A ordem vem com uma promessa: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Josué capítulo 1 versículo 3, ecoando a aliança feita com Abraão. Gênesis 15. Deus exorta Josué 3 vezes a ser forte e corajoso. Josué capítulo 1 versículo 6, 7 e 9. Mas a base dessa coragem não está em Josué, e sim na presença do Senhor. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué capítulo 1 versículo 5. Para a fé reformada, isso sublinha que a força do crente vem da graça soberana de Deus, não de méritos humanos. A travessia do Jordão, um novo milagre da redenção. Antes da conquista, Israel primeiro cruzou o rio Jordão, que estava cheio. Josué capítulo 3 versículo 15. Deus ordena que os sacerdotes levem a arca da aliança à frente, e, ao tocarem as águas, o rio se divide, permitindo a passagem do povo em terra seca. Josué capítulo 3 versículo 17. Esse milagre não é apenas um sinal de poder, mas um lembrete da continuidade da redenção iniciada no Mar Vermelho. A arca, símbolo da presença de Deus e da sua aliança, guia o povo, apontando para Cristo, o verdadeiro mediador que nos conduz à terra da promessa eterna. Josué ergue 12 pedras como memorial. Josué capítulo 4 versículo 9, para que as gerações futuras se lembrem da fidelidade divina. Isso reflete a preocupação reformada com a transmissão da verdade de Deus às próximas gerações, para que temam ao Senhor. Josué capítulo 4 versículo 24. A queda de Jericó, a vitória da fé. A primeira grande batalha ocorre em Jericó, uma cidade fortificada que representava a resistência de Canaã. Deus dá uma estratégia em comum: marchar ao redor da cidade por 7 dias, com sacerdotes tocando trombetas e carregando a arca, culminando num grito do povo no 7º dia. Josué capítulo 6 versículo 1 ao 20. As muralhas caem milagrosamente, não por força humana, mas pelo poder de Deus. Aqui, a fé reformada enxerga a total dependência da graça. A vitória não vem de armas ou táticas, mas da acordo à palavra divina. Raabe, uma prostituta que escondeu os espias. Josué capítulo 2, é poupada com sua família. Josué capítulo 6 versículo 25, mostrando que a graça de Deus alcança até os gentios, um prenúncio da expansão da aliança em Cristo. Sua inclusão na linhagem messiânica. Mateus capítulo 1 versículo 5 é um testemunho da eleição soberana de Deus. O pecado de Acã e a santidade de Deus. A derrota em Josué capítulo 7 revela o pecado de Acã, que desobedeceu ao levar itens consagrados de Jericó. A ira de Deus se acende, e Israel só é restaurada após o julgamento de Acã e sua casa. Josué capítulo 7 versículo 25 e 26. Para a teologia reformada, isso destaca a santidade de Deus e a seriedade do pecado, que contamina a comunidade da aliança. Mas também aponta para a expiação. O vale de Açor, turbamento, se torna um lugar de esperança. Oséias capítulo 2 versículo 15, prefigurando a cruz de Cristo. A conquista de Canaã, julgamento e promessa. Com a conquistada. Josué 8 e uma renovação da aliança no Monte Ebal e Gerizim. Josué capítulo 8 versículo 30 ao 35, Josué liderou Israel na tomada de Canaã. Alianças enganosas, como com os gibeonitas. Josué 9, mostram a fragilidade humana, mas Deus usa até isso para seus propósitos. As batalhas contra os reis amorreus. Josué capítulo 10, com o milagre do sol parado. Josué capítulo 10 versículo 12 ao 14, revelam o domínio absoluto de Deus sobre a criação,
cumprindo direito contra nações idólatras. Deuteronômio capítulo 9 versículo 4 e 5. Para a fé reformada, isso não é apenas conquista territorial, mas um ato de redenção tipológica, preparando o palco para o reinado de Cristo. A divisão da terra e o descanso do povo. Após anos de guerra, Josué capítulo 11 versículo 23 declara: Assim tomou Josué toda aquela terra, e a terra descansou da guerra. A divisão da terra entre as tribos. Josué capítulo 13 versículo 21 cumpre a promessa a Abraão, mostrando que Deus é fiel à sua palavra. Cada tribo recebe sua herança, e até as cidades de refúgio são ocasionais. Josué capítulo 20, apontando para justiça e misericórdia divinas. O fim de Josué, um chamado à fidelidade. Nos capítulos finais. Josué capítulo 23 e capítulo 24, Josué, já idoso, reúne Israel para um último apelo: Escolhei hoje a quem sirvais. Josué capítulo 24 versículo 15. Ele relembra a história da redenção, de Abraão até Canaã, e exorta o povo a temer ao Senhor e abandonar os ídolos. O povo renova a aliança, mas a história termina com um tom desanimador, pois sabemos Juízes capítulo 2 que a infidelidade logo viria. Isso reflete a doutrina reformada da depravação total. Mesmo os redimidos precisam da graça contínua de Deus. Josué morre aos 110 anos. Josué capítulo 24 versículo 29. Sepultado em Timnat-Será, mas sua vida deixa um legado de obediência e fé. Ele não é o Salvador final, mas um servo que aponta para aquele que é Jesus, o verdadeiro Josué que nos dá a herança celestial. Reflexão teológica reformada. Na história de Josué, a fé reformada vê a soberania de Deus em cada detalhe. Ele escolhe o líder, dá a terra, julga os inimigos e preserva seu povo. A aprovação à lei. Josué capítulo 1 versículo 8 é central, mas a vitória vem pela graça, não por obras. Canaã é um tipo do descanso eterno. Hebreus capítulo 4, e as batalhas prefiguram a luta espiritual do crente, vencida por Cristo. Que possamos, como Josué, ser fortes e corajosos, confiando no Deus que nunca falha. Curte e compartilha nossos vídeos com amigos e familiares. Se inscreva no canal e deixe seu like. Obrigado por assistir nossos vídeos.